Afinal de contas, é ide e fazei discípulos, ou ide e prega o evangelho, ou indo pregue o evangelho, indo façam discípulos. Pois é, vira e mexe, essa discussão vem requentada nas mídias sociais e hoje, nesse vídeo especial da série Versículo por Versículo, quero levar você a entender que as nossas traduções estão corretas na maneira como colocam o texto. Ide por todo mundo, façam discípulos, ide, pregai o evangelho. Vamos entender por quê? Gente, em primeiro lugar, vamos ver um vídeo aqui que me enviaram e eu vou fazer tipo um react, mais um react em forma de aula para você entender melhor a discussão. É dos vários vídeos aqui, vamos lá. O que ele está dizendo? Vem comigo. Você sabe que tem um erro de tradução aí das Bíblias? Não sabia, mano. Toda a Bíblia, pode abrir sua Bíblia aí, Marcos, lá o último capítulo, lê o último capítulo de Marcos. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Quando você vai ver no grego, que o texto foi escrito em grego, originalmente, a ideia não é ide, a ideia é indo. A diferença é a seguinte, quando eu digo assim, ide por todo mundo e pregai o evangelho, eu tô falando de uma coisa pontual. Eu vou sair daqui de casa e vou lá pregar o evangelho. Eu vou sair daqui da igreja e vou lá pregar o evangelho. Ide, então eu estou numa missão pontual. Quando isso é trocado por indo por todo mundo, modificou tudo. Porque se eu estiver andando, indo pra padaria, eu tô pregando o evangelho. Indo pro meu trabalho, eu tô pregando o evangelho. Indo pra faculdade, eu tô pregando o evangelho. Deixa de ser uma missão pontual, ide, eu vou lá fazer isso, para ser algo que eu faço todo dia, enquanto eu estou indo pelo mundo. Então ser missionário não é apenas ter uma missão, agora eu vou tirar 15 dias, vou lá pra África pregar o evangelho. É bonito isso, mas não é só isso. É indo por todo mundo. Por onde eu estiver indo, eu vou pregando o evangelho. Gente, às vezes esse tipo de comentário soa até uma boa intenção e, de fato, a essência do que se diz não está errada. Nós precisamos pregar o evangelho a todo momento, em todas as circunstâncias, não apenas de forma, como ele disse, pontual, ao fazer uma viagem missionária ou a ir para determinado lugar só para fazer isso. O ponto é que tudo começa com a premissa de que as nossas traduções estão erradas. Gente, por favor, entendam isso. Quando alguém vem e diz que as traduções que nós temos em língua portuguesa das Sagradas Escrituras estão erradas, essa pessoa precisa apresentar elementos sólidos, de forma acadêmica e técnica, baseada na análise das línguas originais, para que possamos realmente chegar à conclusão de que a tradução foi feita de forma errada. Porque a tradução não é simplesmente você transformar um texto em uma língua em outra. Existe todo um processo que envolve uma rigorosa metodologia e aplicada às ciências bíblicas e ao texto bíblico, e isso ainda é muito mais rigoroso, que faz com que o texto original, seja ele escrito em grego ou em hebraico, seja transferido para a nossa língua sem que se perca a essência daquilo que foi registrado nas línguas originais por meio dos textos que nós recebemos, e importante também que nós possamos compreender dentro da nossa realidade do século XXI o que está sendo dito em um texto de 3.000 anos, 2.000 anos de idade. A grande questão nesse texto começa do pressuposto que o verbo ir não pode ser traduzido no imperativo, mas deve ser traduzido num tipo de gerúndio temporal, indo. E da onde que vem essa falácia da tradução? Vamos ver isso em detalhes, e tudo isso vem por causa de uma classe gramatical de verbos que nós chamamos de particípios. De acordo com o Daniel Wallace, que é um renomado erudito na área das ciências e das línguas bíblicas, dominar a sintaxe dos particípios é dominar a língua grega. Por que se diz isso? Porque o particípio grego é a confluência de vários outros recursos gramaticais, categorias gramaticais. Ou seja, nós temos a forma do particípio, que é um verbo, mas esse particípio pode ter várias funções e várias possibilidades de tradução.
de simplesmente se traduzir por um verbo, ou você traduz como um substantivo, ou você traduz como um adjetivo, ou você traduz de uma forma quase que adverbial. Então não é simplesmente você pegar o particípio no grego e falar, não, agora vamos traduzir esse particípio num gerúndio no português. Porque é justamente esse tipo de coisa que se ensina no seminário no nível básico. Tá certo que o particípio tem instâncias em que deve ser traduzido num gerúndio na língua portuguesa, mas da maneira como as pessoas aprendem o particípio, é como se toda a instância onde ocorre um particípio deve ser necessariamente traduzida em um gerúndio. Então, particípio grego acabou se transformando necessariamente no gerúndio na língua portuguesa. E isso não é verdade, e isso deve ser analisado caso a caso. Por isso que conhecer os particípios é um estágio, vamos dizer assim, avançado de conhecimento da língua grega, porque demanda do leitor o conhecimento quase que total das categorias gramaticais que constroem a gramática da língua grega, verbo, substantivo, adjetivo, advérbio e assim por diante. Vamos lá então ver como que esse particípio funciona na vida real do texto e chegar na conclusão de que as nossas traduções estão corretas. Veja só, nós temos dois textos que são paralelos. Nós temos a chamada Grande Comissão de Marcos e a Grande Comissão de Mateus. No texto de Marcos 16:15 nós temos por euthentes eis ton cosmon hapanta kyrixate. E no texto de Mateus 28:19 nós temos quase a mesma estrutura refletida por euthentes mathetheusate pantata etne. Na primeira opção, ide ou vão a todo mundo e pregue. Na segunda opção, ide ou vão, portanto, e façam discípulos de todas as nações. A questão começa com esses particípios aqui, que vêm de uma mesma palavra, que é o verbo poreuomai, que é o verbo ir. Está na forma aí, que nós comumente chamamos de forma defectiva, voz ativa normal. Ambos os verbos aqui, que são iguais, estão no particípio aoristo. E é desse particípio que vem o entendimento de algumas pessoas que esse verbo ir deve ser traduzido como indo, dando a ideia de enquanto você está indo, uma ação contínua. Esse particípio é importante, mas não é o verbo e não é a ação principal que governa essa oração. Onde está a ação principal? E é importante você saber. Não está propriamente no ato de ir, mas está, no caso de Marcos 16:15, no kyrixate, ou seja, pregar. Esse verbo no aoristo é uma ação indicativa. E no caso de Mateus, não é o verbo ir, mas é o verbo mathetheusate, ou seja, o verbo fazer discípulos. Também no tempo aoristo. Essa estrutura que nós temos aqui é uma estrutura conhecida e catalogada na gramática do Novo Testamento. Como nós chamamos essa estrutura? Nós chamamos de estrutura de particípio de circunstância atendente. Quando nós temos um particípio que vem antes da forma aí do verbo finito, no indicativo, no mesmo tempo, porque é aoristo aqui e aoristo aqui. E essa estrutura indica que esse particípio aqui
não seja traduzido como indo, mas pegue de carona o modo dos verbos com o qual ele está relacionado, seja o verbo pregar, seja o verbo fazer discípulos. Qual que é o modo desses dois verbos? É o modo imperativo. E imperativo aqui também. Assim, esse particípio, ele assume, pega de carona o modo imperativo, fazendo com que a tradução seja ide, porque ide é um imperativo. Nesse sentido, nós não temos uma questão, vamos assim, sumamente temporal de você pregar ou fazer discípulos enquanto você está indo. Nós temos um reforço do imperativo de pregar o evangelho a todas as pessoas, fazer discípulos em todas as nações. Essa é a ideia principal daquilo que o texto está dizendo. Ampliando a discussão para que você entenda o conceito gramatical, nós estamos falando desse poreuthentes aqui como um particípio de circunstância atendente. E o que é isso? O particípio de circunstância atendente é usado para comunicar uma ação que, em certo sentido, é coordenada com o verbo finito. Qual que é o verbo finito? Aqui são os verbos que nós chamamos de verbos principais. O querissate e o mathetheusate. Pregar e fazer discípulos. Então, esse particípio que é o ir está aqui dependente do verbo pregar e o particípio ir aqui está dependente do verbo fazer discípulos. É isso que nós temos aí. Com respeito a isso, não é dependente, por isso é traduzido como verbo. Então, poreuthentes aqui, serão traduzidos como verbos e não como outras opções de traduções de particípios que nós temos, seja como um particípio substantivo, seja como um particípio adjetivo e assim por diante. Serão verbos aqui. Todavia, semanticamente, ou seja, no sentido dependente, porque não pode existir sem o verbo principal. Então, a questão gramatical é que esse verbo ir aqui não pode existir gramaticalmente sem os verbos principais aqui relacionados. Então, nós não podemos entender o verbo ir sem o verbo pregar, o verbo ir sem o verbo fazer discípulos. Não é simplesmente o fato de ir ou não ir. É o que você faz ao ir. É o mandamento que está dentro dessa estrutura de pregar o evangelho e de fazer discípulos. É traduzido como verbo finito, por isso que é ide, conectado ao verbo principal por e. Por isso que é ide e pregue a todo o mundo. Por isso que é ide e fazei discípulos em todas as nações. Então essa estrutura aqui é muito importante, esse e aditivo. O particípio de fato pega carona no modo do verbo principal, ou seja, keritsate e mathetheusate. Esse uso é relativamente comum, mas extensamente mal entendido. Gente, nós temos várias instâncias de onde esse mesmo fenômeno gramatical acontece, principalmente em Mateus. E se você olhar com cuidado esses exemplos que estão listados aqui embaixo, você vai perceber que não faz sentido traduzir esses particípios como gerúndio. Não é indo e fazendo. Não, isso não faz sentido em outros textos que têm a mesma estrutura gramatical de particípio de circunstância atendente.
Então, espero que você tenha entendido que as nossas traduções traduziram o verbo ir como ide no imperativo, faz total sentido. Não é uma questão de, os tradutores, eles corromperam o texto. Ou os tradutores não compreenderam o que o texto estava querendo dizer. Muito pelo contrário. Nós temos aqui uma compreensão de uma estrutura gramatical conhecida na literatura, particularmente do grego bíblico, que é o tal do particípio de circunstância atendente. Existem vários outros tipos de particípio, inúmeras outras formas de entender o particípio, mas dentro dessa estrutura nós não temos outra opção além de pressupor que a leitura mais natural do texto é traduzir o ir na forma do imperativo, porque pega carona nesses dois imperativos aqui, o imperativo pregar e o imperativo fazer discípulos, em ambos os textos aí fundamentais que baseiam a grande comissão, a nossa missão como igreja. E essa estrutura, ela é tão conhecida que em mais de 90% dos casos nós temos essas 5 dicas estruturais que aparecem de forma conjunta, falando desse particípio de circunstância atendente que faz com que eu traduza o ir como ide. Vamos ver ponto a ponto para você entender? Vai, em primeiro lugar, primeira dica estrutural, o tempo do particípio é um aoristo. Nós temos aqui 2 particípios no aoristo. Então, aqui está ok. Vamos ver a segunda possibilidade. Tempo do verbo principal aoristo. Vamos ver o verbo principal, que é o verbo kerixate, que está no aoristo, que vem do verbo keritsu, ou seja, o verbo pregar. E nós temos o mathetheusate, que também está no aoristo. Então, o segundo item está checado e confirmado. Vamos para o terceiro, modo do verbo principal, ou seja, desse verbo aqui, imperativo ou indicativo. Qual que é o modo? Nós já falamos, é o modo imperativo. Então, nós temos um imperativo aqui. E aqui embaixo também. Então, o número 3 está conferido. Vamos para a parte 4. O particípio precede o verbo principal, na ordem da palavra e no tempo do evento. Então nós vemos que essas duas coisas acontecem, porque o verbo poreuthentes precede, veja só, precede o verbo principal, tanto na ordem quanto no tempo do evento. E, por fim, aí, o número 5, frequente na narrativa, infrequente em outras partes. Nós estamos falando aqui num texto narrativo. Ou seja, narra os últimos feitos de Jesus. Então, perfeito, nós temos esses 5 pontos aí que nos levam à conclusão de que o id é a opção de tradução mais natural. Então as pessoas costumam dizer o seguinte, que o indo é importante porque faz com que o mandamento de pregar o evangelho e de fazer discípulos seja um mandamento ou uma prática constante. É verdade, tem que ser uma prática constante, mas nós não precisamos mudar a tradução de ide para indo para ressaltar essa verdade. Por quê? Porque ao assumir que ir e fazer discípulos, ir e pregar é um mandamento absoluto. É um mandamento que faz com que você tenha que obedecer já em todo momento. Então, não é apenas uma questão de tempo ou de circunstância. Enquanto você estiver indo, você vai pregando. Enquanto você estiver indo, você vai pregando o evangelho e discipulando. E se você não estiver indo? E se você estiver parado? Você vamos dizer assim,
eximido de pregar e de fazer discípulos com quem estiver do seu lado, não faz muito sentido, entendeu? Então é muito melhor e muito mais correto entendermos o imperativo como um mandamento absoluto, o que dá um peso muito maior a essas duas últimas coisas que Jesus nos deixou como grande comissão. Por isso que é grande comissão, é o grande ordenamento, é o grande mandamento, é o grande comissionamento, é o motor da nossa missão, pregar e fazer discípulos. Então veja que as nossas versões elas acertam. Gente, abrindo um parênteses aqui, se alguém vier e falar simplesmente que em um certo texto a tradução está errada, desconfie. Eu não estou dizendo que as traduções elas são livres de erro. Podem ocorrer erros, sim. Mas se ocorre um erro, esse erro precisa ser explicado de forma técnica. E o que eu estou tentando fazer com vocês nesse vídeo é explicar tecnicamente, baseado na gramática, na sintaxe e na semântica do texto, porque é preferível nós lermos esses dois particípios como um imperativo, porque esses dois particípios dependem de quê? Dos verbos principais aqui listados. É isso que nós temos nas nossas versões. Veja a Ara, ide e pregai. Veja na NVI, vão pelo mundo e preguem. Veja na NVT, vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas. Imperativos. Vamos ver em Mateus, ide, portanto, e fazei discípulos. A NVI e a NVT concordam dizendo, portanto, vão e façam discípulos. Novamente, imperativos. Não resta dúvida de que essas são as leituras mais naturais do texto. Então, ainda que seja legal falar que você precisa, ao ir, enquanto você estiver indo pregar o evangelho, a minha pergunta é, ir aonde? Ir aonde? Fica muito vago essa ideia. É muito melhor nós entendermos o ir e o fazer discípulos, ou pregar o evangelho, como um conjunto que nos fala do imperativo final de Jesus, pregar e fazer discípulos. E isso deve ser feito a todo momento. Não é, como o vídeo disse, você só fazer isso quando você vai para um lugar, por uma viagem missionária, por um evento, para um evento evangelístico. Não, vá e pregue. De que forma? Como não está especificado, é, de fato, pressuposto que é em todo momento. Não é à toa que o apóstolo Paulo vai dizer para Timóteo o quê? Pregue, ensine, exorte a tempo e a fora de tempo. Já está especificado como que nós devemos fazer, e a própria vida desses discípulos que ouviram de primeira mão essa comissão nos ajuda a entender que realmente foi um mandamento, foi algo muito importante, que faz parte do nosso ethos, da nossa missão como discípulos de Jesus, fazermos outros discípulos, como pessoas que foram transformadas pela mensagem, que é loucura para o mundo, mas é o poder de Deus para a salvação, e sermos utilizados como instrumento também para que outras pessoas possam ouvir esse mesmo evangelho e terem por Jesus Cristo as suas vidas transformadas. Espero que você tenha gostado desse vídeo e espero que algumas dúvidas que pairaram na sua mente ao ouvir certas coisas possam ter sido razoavelmente resolvidas. Você quer aprender grego, entender toda essa dinâmica com muito mais detalhe, de forma muito mais pedagógica? Não se esqueça, nós temos uma plataforma de ensino teológico e bíblico, Didascalia On Demand. O link você encontra aqui na descrição, e fazendo a assinatura anual você tem acesso ao nosso curso completo de grego bíblico,
onde você vai aprender com muito mais detalhe todos esses pontos. Resumindo a ideia, não é indo, não. Leitura mais natural é ide e pregai. Ide e fazei discípulos. Deus te abençoe. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau.